Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Cristina Becker, eu sou gestora, né? Eu sou curadora, tenho uma experiência longa de relações internacionais, né? De levar o Brasil para o mundo e trazer o mundo para cá. Faço isso há muitos anos. E hoje, além desse foco, eu tenho um festival chamado Atos de Fala, que eu sou diretora artística e curadora desse festival. Né? Então, o que eu vou fazer hoje, ele vai estar dividido entre o Atos de Fala e entre o meu... É muito recente minha retomada junto ao British Council. Eu sou a Head of Arts no Brasil, isso tem 2 meses, mas eu já tinha trabalhado com eles antes, né? Então, assim, também, mesmo quando o Jussam me fez o convite, ele ainda não sabia dessa minha nova condição. Hoje em dia, eu estou brincando, assim, que eu estou vivendo uma vida dupla, bem bipolar mesmo, assim, que é uma vida de realizadora de um festival sem dinheiro e sem patrocínio, né? E essa vida de diretora de artes no Brasil, que aí sim, tudo bem, tem esse lado mais organizado e institucional, mas é uma vida muito dupla e eu confesso que o primeiro mês para mim foi um mês muito desafios, que eu estaria lidando com recursos, né, que uma organização como o British Council, assim como todas as outras internacionais, oferece, e ao mesmo tempo vivendo a dureza de realizar um festival. Eu acabei de encerrar um festival sábado, né? Então foi um festival curto, foram só 3 dias, quinta, sexta e sábado, que a gente normalmente chama de ADF ponto, né? Se você pegar aqui as edições passadas, a primeira foi a 11, a gente sempre faz um ciclo de cada 18 meses, a gente teve 11, 12 nós não fizemos nem 13, 14, 16. Então, essa teria sido o ADF 17. Mas a gente não chamou de ADF 17 porque a gente chamou de ADF crise, né? E aí, assim, a gente se recusou. Primeiro que a gente achou que não fosse fazer, né? Porque não tinha dinheiro. Então, como é que eu vou fazer um festival sem patrocínio e sem dinheiro? E não é que nós tivéssemos acomodados em ter buscado apenas um fundo, um edital. A gente inscreveu o ADF em todos os editais possíveis disponíveis no mercado, né? Itaú Cultural na época estava aberto, CCBB, Caixa, Oi, todos esses que a gente conhece, né? ISS do município, e não rolou nenhum. Em paralelo, a gente aplicou para fundos internacionais de coprodução do Goethe, por exemplo, várias outras tentativas de trazer artistas junto aos international bodies, né? Além do Goethe, o Instituto Cervantes, o Instituto Italiano de Cultura, o Instituto Francês, o próprio British Council, e não rolou absolutamente nada, com exceção, e com muito orgulho eu falo, com exceção do Goethe Institute, que esse ano foi o nosso único aporte financeiro deste ano, né? E um aporte bem pequenininho, sem nenhuma reclamação, muito pelo contrário, a gente só agradeceu, porque se não fosse pelo impulso do Goethe, nós não teríamos realizado o ADF Crise. Então, ele pagou uma parte do nosso festival e a outra parte saiu do bolso dos diretores, nósinhos, euzinha e o Felipe, com quem eu faço. Então, assim, por que isso tudo? Eu estou falando com vocês porque o papel dos órgãos internacionais perante um festival, ou no momento onde as empresas deixam de patrocinar projetos culturais, o papel de um órgão internacional é muito maior do que sempre foi, né? Muitas vezes os festivais só estão conseguindo realizar suas atividades porque existem essas parcerias, né? No caso, vários o Panorama, ele tem parcerias com o próprio British Council, ele teve parceria do Goethe, ele teve parceria do Instituto Francês, o Tempo Festival, idem,
né? O Proelvésia, que é tá abrindo um escritório aqui no Rio, proximamente acabou de lançar um programa de 3 anos. Então, essas parcerias com representações de né, escritórios de órgãos internacionais no Brasil têm sido cada vez mais cruciais para a realização de eventos culturais nesse país, né? Uma vez que a gente não tem uma política cultural. E o ADF Crise, ele foi um pouco, assim, por causa de um aceno, né, que a gente teve do Goethe, a gente decidiu, não, vamos, né, vamos fazer, vamos em frente, né? Fizemos as nossas contas, nos apavorou um pouco saber que a gente ia ter que desembolsar uma grana sem saber direito se a gente ia ter. Não se esqueçam que quando a gente fez essa decisão ainda não tinha esse outro chapéu aqui, né? Então, de fato, a decisão de realizar um festival literalmente como produtora independente, freelancer, né, uma consultora independente, é sempre muito arriscado, porque esse dinheiro de fato sai, você não tem vários potes, né? Ou você tem o dinheiro para você pagar as suas coisas, suas responsabilidades, suas contas, né? Ou você investe em projetos, né? Então, mas esse foi o ano, assim, o ano que nós passamos, esse último ciclo de 12 meses, desde que as Olimpíadas começaram, e eu não sei se esse é um sentimento geral, mas pelo menos para mim, desde que as Olimpíadas começaram, o mercado parou, totalmente, assim, né? Eu, além do festival, e agora menos porque estou exercendo uma função no British Council, mas eu vinha fazendo captação de recursos para projetos culturais. Fiz Bienal do Livro, né, em Minas e aqui no Rio. Fiz Rio Content Market durante 3 edições seguidas, né, e vários outros eventos que a FAGA, por exemplo, organiza, que é eventos na área de gastronomia, o próprio Mundial de la Bière, que é um evento tão visível, né, aqui no Rio. Mas desde as Olimpíadas, parou. Porque todo o dinheiro disponível das empresas foi para esse evento global, né? Inclusive tem uma regra que esse evento global traz de que todos aqueles patrocinadores oficiais de um evento como esse, só eles é que podem fazer publicidade. As empresas que não estão envolvidas diretamente nas Olimpíadas como parceiros oficiais, elas não podem fazer suas ações. Mesmo que fazem, elas têm que fazer de uma forma totalmente alheia ao evento. Então, isso também seca um pouco as possibilidades, né? Então, assim, eu estou só ressaltando que os últimos 12 meses foram, né, se você pensar que a Olimpíada, ela começou em julho, né? E a gente está falando aí de um ciclo grande, né? Porque foi julho do ano passado, julho desse ano de 2017 completou um ano, e você tem uma cauda longa de um efeito de crise, não é? Que começou bem antes dessa Olimpíada, mas enfim, a gente... A questão do Rio é uma questão muito séria, né? Talvez eu possa falar aqui no caso do nosso ministro, o Sérgio Leitão, como é uma pessoa do Rio e também já foi secretário, talvez nesse sentido possa ser algum alento, se isso ajuda. Mas ele também está saindo, né? Mais um pouquinho, ele sai. Então, assim, a gente está enfrentando um momento de muita tristeza, se você pensar, né? Ao mesmo tempo, e aí por isso mesmo o ADF Crise, é exatamente no Surfando no Impasse que a gente fez o edital, né? Então, assim, a gente tem um discurso um pouco nessa direção, assim, que é difícil qualificar o que ainda está em curso. No entanto, no que diz respeito à macropolítica nacional, 2017 é substancialmente um ano de perda de direitos, de desqualificação de noções básicas de cidadania, né? Se concordarmos com Lazarato e Elias de que uma guerra se faz com as ferramentas disponíveis, podemos dizer que ao invés de entrarmos em luta armada, é a guerra cultural e global que serve agora de munição para as medidas neoliberais advocadas por empresários e implementadas pelos governos. A desinformação torna-se uma tática de guerra, porque as pessoas que estão atacando um queer museum, né, aquela exposição
ou o trabalho do Wagner Schwartz, o Labette, né, que foi largamente agredido, é a desinformação, porque na realidade as pessoas não têm noção do que elas estão atacando. Elas estão atacando for the sake of attacking, né? Só pelo prazer de estar fazendo isso. Então a gente quer dizer isso, né? Torna-se uma tática de guerra. No Brasil, a grande empresa desvia-se de seu papel informativo e reflexivo, abstendo-se de disseminar e discutir projetos de interesse nacional. Por outro lado, a rede, a tecnologia elogiada por sua capacidade plural de comunicação e pensamento, é utilizada com aquela mesma estratégia de terceirização que a reforma trabalhista defende. Táticas ciborgues de fazendas de likes parodiam apelos populares a medidas impopulares. Aí a gente segue, né, o contexto, portanto, é o de execução de ritos constitucionais, mas que, retirados de seu propósito de bem-estar social e em prol do comum, performam uma democracia demofóbica. Tá? Assim, arriscamos dizer que essas medidas repercutem um imaginário naif, aquele que acredita que a arte é um sistema que se basa na representação e, como tal, seria um acessório social supérfluo. Isso é o que está acontecendo. Se a gente não reagir e não fizer, né, a gente acaba permitindo que isso cresça, que isso aconteça cada vez mais. Então, nossa presença, nossa resistência, nossa resiliência, e por isso um ADF.crise, se faz cada vez mais importante, né? Acreditamos, ao contrário, que a arte é um sistema performativo diretamente imbuído na construção do mundo com uma potência que certamente ultrapassa as eleições de 2018, graças a Deus, né? Como um contra-efeito dessa supressão de apoio governamental às artes, os artistas estão livres de qualquer prestação de contas e apostamos que é nessa brecha que algo novo há de surgir. Porque aí, se a gente não está aplicando editais, porque os editais não nos selecionam, a gente não tem que prestar conta a nada, então a gente pode fazer o que a gente acha que a gente deve fazer, sem obrigatoriamente seguir aquelas regras engessadas de uma prestação de contas em edital, por exemplo, né? Ao mesmo tempo refletindo o contexto, o ato de fala acontece nesse ano numa versão crise, convidando os artistas e sua equipe e seu público a reconhecer a urgência do momento, sem nem por isso sucumbir à sua histeria. Porque a gente também não está, não, está muito ruim, está ruim, não vamos fazer nada, nós somos, né, coitados de nós, né? Não, né? Estarmos atentos à produção de regimes de exceção justamente para produzir os seus escapes. Nosso festival foi um escape, foi um respiro. Pelo menos a gente tentou que fosse, né? Essa foi a nossa... Então, o ADF Crise propõe um encontro alongado, utilizando-se do formato de aulas como produção criativa. Foram 3 dias, artistas teóricos, lá no Centro Municipal Heredicica, palestras intituladas... A gente usou o Abeço Soberano, que é uma série de palestras que o Derrida deu, do Jacques Derrida deu antes de falecer, e cujo tema é Abeço Soberano. Então, em cima disso, a gente contextualizou, né? Além de uma residência, que é essa que foi patrocinada pelo Goethe, e algumas performances, né? É um pouco isso aqui, ó. O momento pede respostas vigorosas e sua força será reverberada quanto mais elas ultrapassem esse momento. Então, assim, o que é um pouco do que você estava trazendo em relação ao que a Eliane trouxe ontem, né? O que é para fazer nesse momento, né? A nossa resistência é um pouco essa questão. A gente está fazendo agora, desse jeito que dá, é uma ADF.crise, sim, mas pensando em como seguiremos e que formato teremos. E, assim, depois vocês podem dar uma olhada, porque, assim, nas outras edições, até para depois a gente passar para essa questão internacional, nas outras edições a gente teve muitos parceiros internacionais. Eu não sei se aqui a gente vai conseguir visualizar. Acho que sim. Não, porque esse rodapé ele acaba sendo para um único. Mas edição, a gente já teve patrocínios no Instituto Italiano de Cultura, como eu falei há pouco. Ele foi crucial na vinda de um grupo italiano de performance. O Instituto Italiano de Cultura, o Instituto Francês, também em várias ocasiões, né? Hoje, o que eu acho é que existe um grande interesse
do nosso país lá fora, né? Não é à toa que a gente realizou uma Olimpíada. Mais do que nunca, o mundo tem fome de Brasil, mas tinha mais quando você chegou, talvez, né? Porque se achou que o Brasil daria a volta por cima, se achou que então aquele momento era o nosso momento de decolar, né? Se achou que nós seríamos um modelo a ser seguido, né? Como talvez assim, a nossa criatividade é tanta, é tão bonita, é tão espontânea, é tão forte que isso talvez fosse um modelo que estaria e está inspirando o mundo, né? Infelizmente, o lado negro, por assim dizer, de algumas das pessoas que lideram esse país e o grau de corrupção e coisas erradas que foram se criando acabam afetando a nós todos, né? Então, assim, talvez aquele desejo tão intrínseco que sempre provocamos, ele esteja hoje um pouquinho menos assim, visível. Porém, ainda existe um desejo muito grande de conhecer melhor o Brasil, né? Então, assim, para nós que realizamos eventos, eu acho muito importante sempre estabelecer uma relação frequente com os principais representantes internacionais aqui, né? Então, sabe, o Goethe, que está aqui no Brasil para divulgar a cultura alemã, o Instituto Italiano de Cultura, que é um instituto criado para divulgar a cultura italiana, o Instituto Francês, no caso da França, o Instituto Cervantes, no caso da Espanha, e o British Council, no caso do Reino Unido, né? Porque, assim, da mesma forma que nós, de um festival, temos apoio, os consulados também enfrentam suas dificuldades, uma vez que a crise não é só aqui, a crise é mundial, né? E dou um exemplo, por exemplo, interessante, porque hoje existe um organismo chamado EUNIC, que é uma União Europeia de Organizações Culturais, que tem escritório em Brasília, Rio e São Paulo. Quer dizer, na realidade é um escritório em Brasília com clusters em São Paulo, que estão juntos pensando em ações para não só dar mais impacto às ações europeias, né, no país, no Brasil, mas também juntar esforços no sentido de visibilidade, mas no sentido de funding, né, no sentido de recursos, porque nem todos, mas a grande maioria está sofrendo cortes, né? Então, existe uma demanda maior de eventos culturais no pedido de suporte, de apoio. Então, todos esses international bodies recebem uma avalanche de pedidos, não só de festivais, como de qualquer evento. Eles, porém, têm verbas mais curtas, né? Então, os próprios consulados e instituições e institutos estão se juntando para poder fazer um bolo maior de recursos, para dar mais visibilidade e impacto junto ao público brasileiro, seja ele que queira aprender idioma, seja alemão, italiano, francês, inglês, o que quer que seja, espanhol, e seja na questão de compartilhamento de recursos, porque para nós, e aí já passo um pouco para cá, também tem uma dificuldade de realização, né? E uma pergunta que eu fiz ao Goethe e fiz na IONIC, porque eu faço parte, eu sou membro do cluster no Rio, se não tivessem os festivais, se eles param de existir e eles estão todos correndo esse risco, porque não tem patrocínio, como que vocês, representantes dos nossos países internacionais, como vamos divulgar a nossa cultura? Porque, sim, se não tem uma plataforma, né? Se os festivais não acontecem, onde são as melhores plataformas de disseminação da cultura estrangeira, é através dos festivais e das grandes semanas ou dos eventos que aqui acontecem. Se você
não tem mais esses eventos, como que o Goethe sozinho vai fazer o seu próprio evento, como que o British Council, como que o Instituto Francês. Não que não dê para fazer eventos sozinhos, dá, mas assim, não faz parte muito da história de um organismo internacional fazer um evento sozinho. Normalmente ele está fazendo parceria, seja com o Ministério da Cultura, seja com a Secretaria Estadual ou Municipal, seja com o festival, seja com, enfim, com uma escola como a Telezum, esse centro de treinamento e ensino, seja, enfim, com a Bienal de São Paulo, seja com museus e por aí vai. Então, se esses eventos param de existir porque não tem patrocínio, como é que vai ser? Como é que vai se desaguar essa arte internacional estrangeira no Brasil, né? Então, assim, do lado de cá também está se discutindo muito alternativas, né? Porque hoje uma parceria, para ser bem sucedida, e tanto faz ser via British Council ou ser via um festival, ela teria que ter duas funções, uma parceria bem sucedida. Uma é que te ajude a desenvolver e entregar o projeto, né? Assim, então você pode pensar junto, conceber junto e realizar junto. Mas a outra é pagar, né? Vamos dividir a pizza? 50 para você, 50 para mim, 80 para você, 20 para mim, né? Porque cada vez mais as parcerias, elas não te ajudam só a realizar, mas principalmente a pagar os custos desses eventos, né? Então, o grande desafio hoje para o British Council é bastante diferente, porque eu já tive uma passagem pelo British Council de 2000 a 2007, onde eu fui gerente de artes e indústrias criativas aqui no Rio, com responsabilidades para o Brasil. Morei em Londres pelo British Council durante as Olimpíadas Culturais, porque a gente lançou um programa, que é esse aqui, chamado Transform, que foi um programa de artes, é um legado ligando as Olimpíadas em 2012, as Olimpíadas lá em Londres, as Olimpíadas do Rio, né? Esse programa agora acabou, mas eu estive lá em Londres modelando e desenvolvendo esse projeto e agora estou aí numa nova missão, né? Como Head of Arts. Eu queria saber, Cristina, você também teve parte, que estou vendo aqui, reconhecendo, não sei se foi a mesma coisa, nas Olimpíadas de Londres, vocês fizeram um trabalho que envolveu a Casa Rio. Eles têm uma parceria com a Casa Rio, a Casa Rio, ela é administrada numa espécie de uma seção da Secretaria Estadual de Cultura ao People's Palace, né, do Brasil. Né? O People's Palace, ele é um dos parceiros do British Council para realizar alguns eventos, né? Ele não é o único parceiro do British Council, assim como o People's Palace trabalha muito próximo do British Council e nós deles, nessas relações entre o Brasil e o Reino Unido, né? A Casa Rio é um lugar onde eles usam, né? A minha pergunta é porque um amigo participou desse evento, parece que eles levaram, não sei se foram 10 artistas aqui 30. no Rio, 30 artistas. 30 artistas numa residência em Londres, durante um mês. Isso foi um projeto feito pela Secretaria Estadual de Cultura, Adriana Rates, que junto com o People's Palace realizou essa residência lá, com 30 artistas cariocas, no caso, cariocas e fluminenses, né, do Rio, para realizar uma residência lá. E eu estava lá nessa época, né? Então essa foi uma das ações, assim, né? Legal você ter perguntado, né? E, assim, eu estou até trazendo isso tudo para vocês porque a primeira coisa que eu refleti quando eu, claro, apliquei e depois quando fui bem sucedida no meu application, qual é o meu papel nisso tudo, né? Porque, assim, os últimos 4, 5 anos, eu vivi na pele a dificuldade de ser uma produtora independente, uma curadora de um festival e, ao mesmo tempo, agora nessa condição de
diretora de artes do British Council no Brasil, né? Assim, e a minha responsabilidade em monitorar recursos e como distribuir isso de uma forma justa e que beneficie, né, o Brasil no momento que estamos vivendo, né? E isso foi um motivo de 3 dias de reunião, onde a gente realmente ficou ali num grande brainstorm mesmo, de pensar um programa novo para os próximos 2 anos, uma vez que o Transforma acabou e agora a gente está pensando no futuro, num bright future, graças a Deus, um futuro brilhante aí, né? Onde, de qualquer forma, não só o British Council, mas principalmente os organismos internacionais, mas agora eu estou falando especificamente do BC, como a gente poderia agregar valor aos eventos já existentes, né? E quais as ações que a gente poderia criar para fazer sentido, né? Porque senão você fica muito isolada, né? Então, assim, para dar um pouco desse overview do que vem por aí. É um programa que vai estar implantado a partir oficialmente de 1º de abril, com algumas ações um pouquinho antes disso. A gente também está estabelecendo aí parcerias para poder realizar isso. Assim, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas assim, a minha sugestão é que vocês sempre mantenham uma aproximação frequente com esses organismos internacionais. Você, então, que tem a facilidade, porque assim, às vezes, eu sem nenhuma crítica, mas às vezes o fato de que um novo diretor chega, no caso da Espanha, ele chegou há muito pouco tempo, o attaché cultural do Instituto Italiano de Cultura, que foi nosso patrocinador em 2016, ela acabou de chegar e ela conhece muito pouco do cenário do Brasil. Sem nenhuma crítica, é um fato. Assim como eu, quando comecei no British Council lá em 2000, também não conhecia quase nada da cena britânica. Muito pelo contrário. E, claro, as coisas a gente, né, estuda antes, aprofunda, vai fazendo, vai batendo, né, vai fazendo. Mas assim, então, quando há uma aproximação com um projeto relevante, né, isso serve aqui para a Telezoom também, às vezes pode dar muito certo, porque ela fala, ai, que bom, porque a gente tem essa oportunidade aqui e a gente ainda não tinha projeto nenhum para apresentar. Isso acontece muito, gente, muito, muito. E só para alertar, agora vai ter, daqui a pouquinho, a Semana da Francofonia, que aliás é um mês de... O que é a francofonia? Isso assim, já agora bem aqui a gente, né? A Semana da Francofonia significa, ou um mês eu acho, uma programação envolvendo consulados que têm a língua francesa como uma das suas possíveis línguas. Isso tem Canadá, por causa do Quebec. Eu estou aprendendo porque o Atos de Fala pretende trazer uma companhia do Canadá. E quando eu fui visitar o Canadá, ela falou, isso dá para entrar na Semana de Francofonia, porque o Quebec, da onde vem a companhia que você quer trazer, fala francês. E eu falei, puxa, eu não tinha me dado conta que poderia ter essa aderência. Só aprendi tem 2 meses. Para você ver, eu também sigo nesse processo. Então, assim, vai ter o mês da francofonia, que tem Bélgica, França, Canadá, Suíça. 4 consulados para poderem, de alguma forma, trabalhar com a gente, caso a gente traga alguma coisa em francês, ou algum artista, algum palestrante, alguém, né? Aí vai ter a Semana da Europa, que todos os anos tem, é ali perto da Maison de France, eles fazem meio ali atrás. Aí tem também uma semana, se bem que eu acho que esse evento da Semana da Europa, ele é um evento mais restrito aos consulados envolvidos. Porém, tem produtor que é contratado, não sei, dependendo do projeto que você faz, você pode ser uma artista participando dali, com a pessoa que está fazendo, sei lá, o filme, ou sei lá, eu estou aqui, né? E por aí vamos, né? Então, assim, então eu acho, é um dever de casa fundamental, porque
volto a falar, a gente tem uma secretaria municipal muito pouco proativa no momento, com um edital aberto, acho que até que já encerrou, mas foi um edital que ela abriu sem ter pago o calote do ano passado, ela abriu um novo esse ano, que era restrito a uma verba assim de R$8.000 para você realizar uma, sabe assim, uma coisa muito absurda, muito absurda. A Secretaria do Estado nessa falência que a gente sabe, não é? E claro, a questão do MINC já é uma outra história, a gente consegue enquadrar os projetos na Rouanet, tudo bem, isso tende a seguir bem. Mas você tem a Oi, com um edital inclusive que está aberto, mais um edital que já demonstrou a sua limitação em contemplar todos os pedidos, principalmente os festivais, por isso essa crise, porque a maioria dos festivais, historicamente, que teriam tido o apoio da Oi, não tiveram, atos de fala incluído, né? A própria Petrobras, com muitas limitações, não é? Eliane deve ter tocado nisso ontem. E o Rumos Itaú Cultural também foi um outro canal, mas que também acaba bastante, acho que hoje um dos mais ativos, né? Se você pegar a situação de ser uma empresa, né? Praticamente eu não digo o retrocesso da Oi, mas por toda uma questão que a Oi está enfrentando, né? Juridicamente falando, e todos esses problemas que a empresa vem enfrentando, o Itaú, me parece que está preenchendo uma lacuna que a Petrobras e a Oi juntas ocupavam e que o Itaú muito inteligentemente entrou. Lançou um prêmio dos 30 anos do Itaú Cultural. Nesse prêmio eles contemplaram representantes da cultura, de projetos sociais, não obrigatoriamente só de arte, outro tipo de perfil de premiados, um pouco também na ambição de ampliar um pouco mais a atuação do Instituto como Itaú Cultural, né? Então, eles foram muito inteligentes na colocação de quem eles iriam premiar. Por exemplo, a Eliana Souza e Silva, da Redes da Maré, foi uma das premiadas. O projeto da Capivara, no Pará, foi um dos premiados. Então, muda um pouco o perfil, não é só aquele... A MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, foi um premiado, quer dizer, é um festival, mas não só, né? Então, ali eles fizeram um agrupamento interessante. Então, um único projeto, seja ele festival, ou cursos, ou museus, ele pode e deve ter um leque de patrocínios, né? E os internacionais, eles vêm com muita potência se a gente, de fato, cultivar isso bem, né? Outra possibilidade são os fundos internacionais. Um fundo que nós aplicamos, não conseguimos, mas nós aplicamos, foi um fundo de coprodução do Goethe. Eu não sei se eu acho aqui, posso até tentar. Bom, aqui em relação ao British Council, só para... Depois vocês vão dar uma fuçada lá, fiquem atentos, porque já já a gente está abrindo alguns calls, alguns novos canais dedicados aí a alguns segmentos. Eu não posso antecipar muito porque a gente ainda não lançou, né? Mas já já aparece. Uma coisa que a gente vai manter é esse Exchange Program, que é um programa de troca que a gente chama de swap. Então, se você, Tatiana, fosse de uma instituição, estivesse nesse momento trabalhando, representando de fato, seja um museu, seja um SESC, seja um instituto, ou seja a Telezoom aqui, você poderia se candidatar para fazer uma troca com uma instituição britânica, seja seus pares, seja, enfim, a gente está ali, então assim, é um programa que ele vai acontecer. No caso, o objetivo desse programa, ele foi um programa que ofereceu a troca de experiências envolvendo museus, instituições e universidades,
É um programa de intercâmbio, ele constrói conexões, né, entre o Brasil e o Reino Unido, e nós conseguimos contemplar nessa primeira fase 7 instituições brasileiras e 7 britânicas, né? O museu, o MASP com a Central St. Martins, que faz parte da University of Arts London, o Museu da Escravidão e da Liberdade, que é um museu ainda inexistente, mas que a nossa secretária municipal pretende abrir, tá? É um museu que ainda não existe, mas ela já está investindo em modelos internacionais para que ela possa implantar um novo museu no município do Rio. Então, ela fez essa troca com o International Slavery Museum, né, lá do UK. A Despina Foundation, que na realidade, a Despina não é Foundation, desculpa, é porque tem uma Despina Foundation lá no UK. A Despina é aquele espaço que tem no Largo das Artes, lá na Praça Tiradentes. Ela está fazendo com uma galeria, a Fruit Market Gallery da Escócia, em Edimburgo, né? O Rio Grande do Sul com a Coventry University, isso foi mais na área de dança, tá? Ligando profissionais na área de dança e disability, né? A Paralimpíada acabou que foi um marco nessa área de incluir projetos que envolvessem artistas com disabilidade, né? Então isso é um pouco fruto disso. O Museu do Amanhã com o Science Museum em Londres, o Museu da Vida, a Fundação Oswaldo Cruz com o Museum of Science Industry de Manchester, Memorial da Resistência de São Paulo com Liverpool, Inhotim com a Tate, Moreira Salles National Portrait Gallery, por todas as razões. O IMS é um grande, a coleção que eles têm em fotografia e acervo é deslumbrante, né? Então faz todo sentido. Museu da Câmara Cascudo de Natal, com o Whitechapel Gallery de Londres, o Museu da Imigração de São Paulo, que é em Santos, com Horniman Museum e Gardens, e o MAR com a Live Art Development Agency, é uma agência de performing arts que representa alguns artistas, mas o core dela é dentro dessa live art, que é um segmento na área da performance. E quem foi para lá foi a Júlia, que inclusive já foi uma das produtoras do ADF. Essa escolha, essa seleção, eu nem estava no British Council, isso já é uma coisa que eu peguei andando. O que a gente vai fazer? A gente vai ter a fase 2 do programa, que é justamente abrir um call para que essas instituições, caso queiram, apliquem novamente, conjuntamente com um projeto que agora eles vão criar, fruto desse momento, fruto dessa troca, né? Fruto dessa troca. Só para entender, então são as instituições inglesas que se abrem para essa interchange. E as brasileiras também. As brasileiras também recebem. Sim. Então é um swap. Porque algumas parecem muito focadas mesmo. Mas por exemplo, outro dia... Quem é que teve a ideia primeiro de nós? aplicação para o outro? Na realidade, a gente abre um open call para que isso aconteça. Claro que a gente faz essa amarração e a gente constrói essas relações por trás, né? Para isso existimos, mas assim, na realidade, a gente está muito feliz de poder envolver lugares que a gente nunca tinha feito antes, né? Isso é muito importante. O Brasil não se restringe ao eixo Rio-São Paulo, nem deveria, né? Mas é um desafio, né? Aí você tem, assim, às vezes, alguns problemas. Por exemplo, como fazer um workshop num local que nem o diretor fala inglês. Não estou criticando, é um fato. É um fato. O diretor de algum museu desses, eu não vou obrigatoriamente dizer qual, mas isso poderia estar acontecendo em qualquer um desses, não fala inglês. E aí, assim, né? Aí usa alguém da equipe ou tem que contratar um... Tem que contratar. E são questões, assim, que
na application você tem que estar considerando, e às vezes não é. Então são coisinhas que você vai afinando, né? Mas parece bobo, mas é muito importante, né? Porque se você quer fazer um trabalho que tem o objetivo de capacitar, oferecer treinamento, não só conexão, mas construir, né? Que dê o entendimento do que é essa relação intercultural e o que representam essas parcerias nessa troca. Você está falando de tudo. Você está falando de um cara que, né? O cara que fica na recepção de um museu do amanhã, o cara que desenvolve o programa educativo no MASP, uma pessoa como a Desfina Consuelo, que é uma galeria, mas é um espaço bem menor, não é um museu, né? E a Fruitmark Gallery também é um espaço muito bacana em Edimburgo, porém também em menor escala. Então são esses pares que cabe a nós fazer essas construções, entendeu? Então, a gente vai abrir uma fase 2 em 2018, que é justamente restrito a quem participou, e a gente abre uma nova fase 1, que é aí aberto às instituições, né, a pessoas que sejam de instituições, e aí vai poder, de novo, ter uma segunda leva de parcerias, né? Eu queria mostrar para vocês, no caso do... deixa eu ver se eu... Como é que chama mesmo? Goethe... Co-Production Fund, é isso que eu queria saber, lembrei. Goethe Co-Production Fund. Então, ó, é um programa internacional que é oferecido pelo Goethe lá de Deutschland, da Alemanha. Ele dá a opção em inglês, tá, gente? Para não ficarem desesperados, ó, inglês e alemão. Tem que falar inglês, pelo menos, né? Esse não é o nosso caso, todos falamos, né? Incluindo você. Não tem como, né? E aí, tá vendo? Aqui. Esse application aqui que dá para tentar. Tá vendo? Intended for co-productions by artists in the field of theater, dance, music and performance art. E bem híbrido, interdisciplinar os formatos, né? Que façam uso da digital media, E aí eles falam, eles vão explicando, mas o mais interessante, olha, project between German and non-European partners, in particular from transitional countries, are preferred. Aí você abre aqui, quem são esses transitional countries, né? E aí a gente tá lá. A gente tá lá em... Onde é que tá ali? Eu não sei se aumenta aqui. No mais, Isso. A gente tá lá em América. Nós aqui, ó. Então, podemos aplicar. Porque tem preferência. Só que isso a gente tem que ficar fuçando, gente. Porque isso é determinante. A gente fez uso desse fund para cá, não rolou, e daí que a gente voltou para o Goethe Rio para falar, ó, porque essa residência Monomoments teria sido ela maior e mais ambiciosa, que inclusive com parceria numa outra instituição em Hamburg, que teria dado a gente fazer uma residência bem mais ambiciosa, mais longa, e aí a gente conseguiu manter a ideia com o suporte do Goethe no Rio, e eles estavam cientes que a gente tinha aplicado e tudo, né? Mas assim, nem porque também às vezes os fundos não são, o dinheiro lá também, e como eles têm que, né? Mas assim, o que a gente sabe é cada vez mais o quanto eles estão abertos a projetos nossos, porque eles precisam ter essa variedade. E muitas vezes são os mesmos países que estão sempre aplicando. O Brasil aplica pouco. É isso que eu ia perguntar. Você sente que a nossa atuação é frágil ainda? Eu acho que ainda deveria ser mais ambiciosa, né? Eu sei que, assim, eu faço parte, o Atos de Fala faz parte de uma grande rede também de festivais. Recentemente teve uma audiência pública em Brasília, justamente para falar dessa crise toda e
pensar em mecanismos de política juntos, né, conjuntos, e sei que muitos desses festivais, não todos, mas sei que muitos desses festivais, que são os mais antigos nessa rede, eles já entendem melhor esse circuito internacional, né? Estou falando mais do segmento de festival, mas assim, ainda muito a crescer, muito mesmo, né? Eu acho que sair da caixa dos editais, ele é crucial. Não que existe luz no fim do túnel, eu acho que a gente tem que fazer esse dever de casa sempre, cada vez mais, especialmente a gente que já teve a experiência também de fora, e eu acho que isso está crescendo muito no Brasil, de pessoas que, né, como vocês, que vão, voltam, porque a tua experiência de 15 anos fora, né, sendo uma parte nos Estados Unidos, outra parte na Itália, eu acho que é super importante, porque você viu lá como as coisas, por mais difíceis ou desafiadoras que sejam, as coisas acontecem de uma forma um pouco menos difícil em comparação à nossa realidade aqui, né? Então, assim, o nosso momento, ele requer muito cuidado, uma resistência muito grande, muita calma nessa hora, para não dizer que a gente não se desespere e corta o pulso, porque a gente faz isso todo dia na hora que acorda, não é tipo assim, ai meu Deus, mais um dia o que fazer com ele, né? É difícil, porque assim, as coisas param, você fala assim, e aí? Como é que eu vou manter a bola rolando, né? Então, assim, eu acho, voltando ao que você perguntou, que a gente precisa forçar mais, a gente precisa ser um pouco, assumir mais riscos porque assim, isso está disponível, mas muita gente, muitas vezes não chega. Nem o próprio Goethe, confesso a você que nem o próprio Goethe obrigatoriamente avisa que abriu. Não é nem por nada, porque também às vezes é tanta coisa, que não é nem isso, é porque parte do princípio que o curador ou diretor de um festival, de um museu, de um evento, né, tá ali fazendo o papel dele, fuçando, né? Então, assim, mas um projeto ideal é a boa combinação dos recursos vindos do Brasil, seja ele através de edital, seja ele através de aporte direto de uma empresa ou um suporte diferente, às vezes não é grana, mas só o fato da gente... O HO não nos cobrou um tostão para a gente realizar o ato de fala lá. Os canais que a gente está abrindo ou são através das instituições ou dos festivais, né? Assim, e eu não posso falar muito mais do que isso. Esses projetos de intercâmbio que eu estava te mostrando são as instituições, mas são pessoas por trás delas, né? Então, assim, esse aqui é difícil de eu te responder. Mas, se você consegue, de alguma forma, tá trabalhando com algum evento que que pudesse estar estendendo a você algum desses benefícios, seria um caminho. Mas, assim, a questão do indivíduo é bem complexo. É bem complexo. A gente não tem esse foco, às vezes, para fazer... Assim, porque, normalmente, você pode pedir uma bolsa para ir estudar, seja língua, seja fazer um exchange, mas você vai ter que aplicar em algum desses canais. O próprio aqui, não digo esse especificamente, mas se você voltar aqui, não esse obrigatoriamente, mas se você for ver em termos de opções de cursos ou fazer alemão, você pode aplicar como pessoa física. Resta saber se você vai conseguir ser bem-sucedida, né? Você pode, inclusive, bater na porta de um Instituto Italiano de Cultura ou dessas todas as instituições e dizer, olha, eu estou criando um evento, mas normalmente é através de evento. Eu estou
germinando um próximo festival, eu estou criando um próximo, estou fazendo um evento e estou pensando em ir fazer uma visita de inspeção para a Dinamarca, ou para a Polônia, ou para a França. Não é impossível. Ela, no caso, poderia fazer uma parceria com o Instituto Italiano, assim, isso é possível? Acontece isso? Mas se por trás tiver um projeto, ou tipo, olha, eu gostaria de entender melhor como funciona o festival em Trento. Então, eu quero... Assim, eu acho que no teu caso talvez seja mais complexo, mas você pode, entendeu? Mas por trás você já teria estabelecido uma relação, uma construção dessa relação com o Instituto Italiano de Cultura, ou com Goethe, ou com o British Council, sabe? Alguém que você está ali... Porque claro que isso é fruto de uma relação. É a semente que você está plantando, você está regando essa relação. Então, por isso que eu falo, tá sempre ali conversando, olhando, fuçando, é um tempo mesmo, porque assim, aquela germinação, você faz a sementinha, ela vai ter a primeira folhinha, daqui a pouco a segunda, e daqui a pouco, passado um tempo, né, você ali está colhendo esse fruto, que seria uma viagem, que seria um apoio qualquer a alguma ação, né? Não vejo muito... É difícil a gente atender exatamente. No caso do Transform, uma das coisas que mais a gente sofria e eu fui muito porta-voz foi essa minha agonia um pouco, de não estar oferecendo um canal para a pessoa, né? Uma das grandes críticas, e o que Londres se gabou muito na época da Olimpíada, foi falar que 75% dos fãs daquela Olimpíada, no caso Londres, foi dedicada a pessoas, a projetos não só culturais, mas a pessoas, e 25% só para infraestrutura. Isso foi falado assim largamente como um exemplo de... É um case study para o mundo, o modelo de Londres, né? Repetindo, 25% de infraestrutura, novos prédios, estádios, metrô, e 75% para esportes e projetos ligados a benefícios sociais, No Brasil, na nossa Olimpíada do Rio, gente, vamos combinar, né? Não dá nem para começar essa discussão, porque tudo bem que o Rio até se beneficiou sim das Olimpíadas, a gente passou a ter um BRT, a gente tem um VLT, a gente tem uma linha nova 4, mas assim, está muito aquém da nossa necessidade, então não dá nem para começar essa discussão. Houveram melhores, mas também para quem está na Zona Sul, né? Então, exato, né? Então assim, não dá nem para começar, porque assim, uma Olimpíada Cultural, não, a gente não teve, O projeto de residência que você citou foi um dos pouquinhos, assim, um dos muitos, porque ficar em Londres naquele ano de 2012, para mim, é uma coisa que eu jamais, foi once in a lifetime experience mesmo, balizou, né, antes e depois, nunca eu passei por uma experiência dessa. Foi muito bonito, foi muito forte, foi muito importante. E claro, eu estava muito dentro, o British Council era um dos parceiros, então eu ia tudo, era uma penitência não ver tudo, então você ficava mal de não conseguir dar conta. Aqui a gente não teve, porque não é uma crítica, é um fato, né? Sabe-se que a diretora de cultura teve limitações sérias de recursos e todos os projetos que ela tentou implantar e acabou realizando, mas ela teve muitas dificuldades, porque os recursos não vieram. E os projetos de parceiros, patrocinadores, que no papel está escrito que o patrocínio cultural, ele engloba o patrocínio de uma Olimpíada Cultural. Porém, todo o dinheiro investido pelas empresas patrocinadoras foram usados em tudo, menos em cultura, né? Então, assim, minha principal função no festival, além de pensar o conteúdo artístico, é quais as parcerias que eu posso, né? Ou eu brinco com o Felipe, com quem eu realizo o festival. Quem da Itália eu vou trazer esse ano para a gente conseguir emplacar a grana do Instituto Italiano, né? Quem da França a gente vai pedir? E a gente fica, nossa, não temos ninguém, né? Ou às vezes acontece ao contrário. A companhia canadense deveria ter vindo para a DF Crise. Nós não tivemos dinheiro e a capacidade de realizar. E ela falou,
mas eu consegui o dinheiro do Arts Council Canada. O que eu faço com esse dinheiro? Eu não quero devolver. Então a gente vai realizar, mas vai ser em maio, março, desculpe, na Semana de Francofonia, se Deus quiser. Você só bate na madeira. Com o apoio do Consulado do Canadá, que já está confirmado, graças a Deus, vai ser lindo, chama Mayday Dance Company. É lindo o trabalho dela, uma coreógrafa do Quebec, negra, linda, deslumbrante, francesa, chique. E como é que vocês fazem trabalho nos Estados Unidos? Ou só Europa? Pouco. Não, assim, fizemos com o mexicano na edição 11. O Ricardo Domingues é um cara do México que mora na Califórnia. E ele não pôde vir por uma questão de visto, mas ele, quer dizer, é um cara do México originalmente, mas ele mora nos Estados Unidos. E a gente também trabalhou e trabalha muito com o André Lepec e a Eleonora Fabião, que são dois brasileiros que ficam muito em Nova York também, mas assim, não tenho muita ainda participação direta. Eu queria saber se vocês tinham alguma prioridade. Assim. Não, depende um pouco do nosso tema. Né? A Berço Soberano, que é um dos temas que a gente usou esse ano, a gente vai retomar, a gente faz a cada 18 meses, aliás eu não falei isso, mas a gente vai retomar no ADF 19, que vai ser em maio de 2019. A gente faz a cada 18 meses, também isso é importante compartilhar, por causa dos ciclos dos editais. Eu não aguentava mais ficar escrava anual desse circuito. Então a gente resolveu não fazer anual para não ficar deprimido mais ainda de não ter grana para fazer todo ano, essa obrigação de fazer todo ano. E a gente então decidiu fazer a cada 18 meses. O ADF Crise foi na primeira semana de dezembro, porque a gente não conseguiu outra data no HO, mas eles deveriam ter sido em novembro. Quase que foi em novembro. Então a gente fez em maio de 2016, novembro de 2017, agora vai ser em maio de 2019, depois em novembro de 2020, e assim a gente vai. E nesse intermédio, a Mayday, só para a gente até fechar, a Mayday a gente criou o entreato. O que é o entreato? É uma ação entre os festivais, né, o ADF. Não é o festival, não me obriga a fazer uma edição inteira, eu não tenho que sair correndo atrás de grana para uma equipe enorme para fazer um festival. Eu vou fazer uma única apresentação, no caso da Mayday Dance, como um entreato, como uma ação do ato de fala, mas não é o festival. No caso, uma ação. Eu já fiz 2 entreatos e a Mayday vai ser o terceiro. Eu fiz a Latifa Labice dentro da mostra France Dance, com o Instituto Francês, foi em outubro de 2015, no HO. Depois a gente fez o projeto continuado, que foi no início desse ano, em maio desse ano, no Sérgio Porto, com uma parceria do Instituto Camões, de Portugal, né? E agora a gente vai fazer a Mayday com o Canadá, e amanhã eu tenho uma reunião na Aliança Francesa para ver se eles fecham com a gente. Então, assim, eu estou no same page, por isso que eu achei interessante conciliar esses dois, a minha vida bipolar, porque é quase isso, né, gente? E eu acho que é isso, assim, eu falei, vocês quase perguntaram um pouco, mas até desculpe, saí falando, me empolguei. Eu fiquei com essa curiosidade, que só no final você nomeou o Portugal, né, com o Instituto Camões, que seria a parceria mais natural para o Brasil. Mas eles não têm um tostão. Não imaginava que fosse isso. Eles não têm dinheiro. Não que não queiram, eles têm um fundo assim, mas é bastante limitado. Então o Instituto ele nos ajudou a realizar o projeto continuado, que também se realizou em São Paulo, no Sesc Pompeia, mas aí eles pagaram, né? No caso o Sesc Pompeia. E a gente teve, para ilustrar mais ainda, uma parceria do Sesc Palladium de BH, que nós fechamos o ano passado para realizar começo desse ano, que caiu no virar do ano. Caiu muito dinheiro. Porque muda o diretor, caiu o patrocínio. É assim, né? A gente sabe que é assim que é.
né? E foi assim que aconteceu. Então, quase que eu não faço o projeto continuado no Rio. A gente só conseguiu porque eles tinham o patrocínio do Sesc São Paulo e esse pouquinho de dinheiro do Em Camões, mas foi bem pouquinho mesmo. Então, mas é isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns.